ter sido isso. Beleza. Pedro está fora do domínio. Eu nunca entendo o que é isso, se uma pessoa está fora do domínio, o que é isso aí. Mas, enfim, é coisa que não me compete. Ó, o seu conceito está aí. Bom dia, seu conceito, dando suporte. Valeu, seu conceito. Então, vamos para mais uma aula. Finaleira aí. Pessoal, na semana passada, eu teorizei um pouco com vocês. E hoje eu trouxe umas questões e mais um outro tópico de assunto para a gente desenvolver. Eu só estou um pouquinho em dúvida no procedimento. Se eu coloco as questões para vocês primeiro, ou se eu tiro, e aí vocês vão olhar as questões como uma revisão, ou se eu teorizo primeiro e depois vocês olham as questões. Então eu aceito sugestões. Se tem alguém aí para me dizer alguma coisa, aceito. Vocês têm alguma preferência? Deixa eu ver se esse aqui é o chat. Esse aqui é o chat. A Clara está dando um bom dia. E a Luísa está dando bom dia. A Luísa está dizendo que acha que a teoria e depois as questões. Para ver se entendemos o que tu passou. Ok. Essa é a opinião da Luísa. Tem mais alguém que queira opinar? Que na verdade para mim tanto faz. Então, só para ver assim como é que você se posiciona. O João está dizendo que concorda com a Luísa. Então tá, eu acho que o caminho da turma deve ser mais ou menos esse aí mesmo. Boa ideia da Lu. Ok. Então eu teorizo primeiro e aí depois eu passo as questões. Tá. Só vamos ver se eu consigo fazer o que eu tinha sugerido. Tá? Vamos ver se eu consigo. Alguém escreveu alguma coisa ali, eu já não consegui ver. Meu Deus, onde é que está o negócio? Ah, tá aqui. Eu quero dar uma retomada com vocês, indústria, processo de globalização. E aí depois, então, a gente vai lá nas questões, trabalhar as questões. Bom? Isso daí. Então, tá. Ó, quando a gente fala de indústria, só primeiro deixa eu me certificar. O Richard já tinha o Richard já tinha revisado com vocês indústria? Eu preciso que alguém responda por áudio, sim ou não. Não, senhor. Tá, muito obrigado. É só para saber se eu não ia ficar repetindo um assunto que já foi revisado, já foi trabalhado também. Então tá, quando a gente fala de indústria, e eu quero envolver indústria com globalização e, se possível, ainda com blocos econômicos. Eu também, então, tenho que fazer um trabalho meio rápido aqui, tá? O fato de eu fazer esse trabalho mais rápido não impede você de fazer pergunta, tá? Só que as suas perguntas devem ser por áudio, porque do jeito que está minha tela aqui, eu não consigo ver quando alguém escreve no chat, tá? Eu não sei ver isso simultaneamente aqui, tá? Mas não tem problema nenhum interromper a aula e fazer a pergunta, tá bom? Então, quando a gente fala de indústria, nós temos que lembrar o seguinte, que a indústria é setor secundário, um setor de produção. Indústria é todo fazer humano.
Tá? A produção industrial, ela sempre existiu. Mas a gente começa a falar em indústria propriamente dita, do ponto de vista histórico, geográfico, a partir da Revolução Industrial. Por que da Revolução Industrial? Porque da Revolução Industrial nós começamos a entender um processo mais racional, sistêmico, ordenado da relação produção-consumo. Tá? Então, de novo, da Revolução Industrial em diante, o ser humano começa a racionalizar o processo. Ele começa a entender melhor o processo. O ser humano produz dentro de uma ideia que vai para uma lógica, que vai para uma metodologia e que se efetiva. Então, não é mais somente com base no achismo, passa a ser com base numa racionalidade, em critérios. E por isso que lá no finzinho a gente ainda vai falar de teóricos. Tá? Então, e isso se dá a partir da Revolução Industrial, que nós também chamamos de capitalismo industrial, dentro das chamadas fases do capitalismo. Tá? Então, a partir da primeira Revolução Industrial, nós temos um ser humano, europeu primeiramente, capaz de organizar uma forma de produzir e consumir em larga escala. Então, é isso que é a indústria, uma produção e um consumo em larga escala. Produção e consumo de massa. Tá? Produção em massa, consumo de massa. Tá? Em grande quantidade. Então, toda vez que a gente avalia a questão industrial, a gente tem que avaliar pelo menos esses tópicos aqui. Isso se a gente for avaliar só a questão industrial. Porque depois tem a questão industrial junto com a globalização, junto com os blocos econômicos, junto com o comércio. Aí a gente teria que colocar outros tópicos. Aí daí a minha aula realmente não teria o fim dessa 1 horinha e pouco que a gente trabalha. Tá? Então, esses tópicos é o histórico, as fases da industrialização, a classificação da indústria, né? Como é que a indústria funciona em países desenvolvidos, como é que ela é em países subdesenvolvidos, como é que é a indústria no Brasil, né? E quais são os teóricos, né, mais importantes, quais são as escolas, os modelos teóricos de pensar a indústria. Uma das coisas que é muito importante da gente se dar conta também é o fato de que quando a gente abre um negócio, todo e qualquer negócio, não precisa ser só uma indústria, não precisa ser só uma fábrica. Se tu abrir uma loja de comércio, se você oferecer um serviço, em qualquer coisa que você for abrir, existem pelo menos 3 grandes objetivos, 3 grandes coisas muito importantes para o seu negócio continuar existindo. Você quererá maximizar lucro, minimizar custo e obter vantagens locacionais. Atentem para esses 3 aqui. Tá? Toda e qualquer fábrica, todo e qualquer negócio, os governos, os blocos econômicos, né, as empresas, tudo que elas sempre querem dentro de uma lógica capitalista é maximizar lucro, minimizar custo, obter vantagens locacionais. Né? Vantagens locacionais normalmente estão vinculadas à infraestrutura, a impostos, questão fiscal, né? Vantagem de prioridades em relação ao processo de compra e venda. Né? Então, isso aí são facilidades do processo de produção, de transporte, circulação, armazenamento, né? De venda. Então, isso são facilidades. Isso aí tudo são vantagens locacionais. Então, uma das coisas que pesa muito para uma indústria, para um fabricante, é a localização industrial. Onde é que ele está?
Se onde a fábrica está instalada tem rodovia, ferrovia, tem armazém, silo, tem logística, né? Tem está perto de população, de urbano, tem porto, tem navio, tem forma de deslocar o produto. Isso aí é a infraestrutura. Tem máquina, tem equipamento, tem mão de obra especializada para poder fazer o produto existir, fazer o produto acontecer. Então, isso aí, nós falamos aí, vantagens locacionais. Uma empresa, um negócio que está estrategicamente bem posicionado, localizado, vai ter vantagens sobre quem não está. E não tem nenhum sentido tu abrir um negócio dentro de uma lógica capitalista se esse negócio não der lucro. O conceito pré-vestibular, ele é um curso que presta um serviço. É claro que nós queremos que você aprove no Enem, que você aprove nos vestibulares, que você vista a nossa camiseta. Mas isso tudo só tem sentido para o conceito continuar existindo, se isso aí gerar lucro para o conceito. Porque se a gente fizer tudo isso aí e não der lucro, o conceito não vai continuar existindo. Ele vai ter que fechar. Então, nós apostamos na qualidade do nosso trabalho, na qualidade profissional dos nossos, minha e dos meus colegas, na qualidade profissional da gestão dos dos diretores. Né? Nós apostamos na marca, no material, etc. Tudo isso aí para fazer, né, o conceito continuar existindo. E o que nós queremos? Continuar existindo. Daí entra os teóricos. Para a gente continuar existindo, como é que a gente deve fazer nesse mundo? E, lá no passado, as empresas, para continuar existindo, o que elas fizeram? Como fizeram? O que, como, quando, em que circunstâncias fizeram? Tá? Então, 3 grandes linhas importantes que todo e qualquer negócio quer, precisa para continuar sobrevivendo. Maximizar lucro, minimizar custo. Se eu puder, se o conceito puder ter um aval da prefeitura ou do estado do Rio Grande do Sul, e aí não precisa pagar IPTU, não precisa pagar o aluguel do prédio, não precisa pagar a luz e a água do prédio, isso aí já é uma minimização de custo para o seu conceito. Então, todas as fábricas, todas as empresas procuram isso. Historicamente, a gente tem visto 3 grandes momentos na industrialização do planeta. E isso tudo, como eu disse já inicialmente, começou com a Inglaterra, a primeira revolução industrial. Tá? A primeira revolução industrial se deu por volta de 1750. Acompanhe aqui o meu cursor, ó, 1750, na Inglaterra. Ah, hoje eu nem perguntei se vocês estão enxergando a tela, mas como eu tenho a impressão de que sim, né? Mas eu não perguntei, eu ter perguntado. Tá? A primeira revolução industrial na Inglaterra, a partir de 1750, ela inaugurou uma nova maneira do ser humano produzir. Tá? Uma nova maneira do ser humano produzir. E essa maneira vai se dar por uma substituição do jeito anterior do ser humano produzir para o jeito daquele momento que se tornou atual naquele momento. Ou seja, o ser humano foi superando a fase do artesanato, da manufatura, e passando para a fase da maquinofatura. Quando as máquinas, o ser humano cria máquinas e essas máquinas vão fazer o trabalho de parte dos humanos. Né? Naquele momento, a Inglaterra foi a primeira nação que reuniu as condições materiais, técnicas, tecnológicas daquele momento, políticas, para desenvolver uma capacidade de produção e
uma capacidade de gerenciamento, de administração de processos em larga escala. Os ingleses tinham passado seus séculos anteriores acumulando metal precioso, acumulando riquezas que permitiram, a partir de 1750, fazer investimentos, e esses investimentos resultaram na descoberta, na inovação, na criação de máquinas e de produtos. E possibilitaram, primeiramente, à Inglaterra um aumento considerável da produção. Tá? Deixa eu dar um exemplinho rapidinho para vocês aqui. Vocês suponham que a Luísa, vamos supor que a Luísa, na Idade Média, tivesse condições de produzir. Ela era uma artesã, cujo ofício era calçados, e ela tinha, né, no pátio, nos fundos do pátio, lá, uma pecinha no terreno lá, onde ela tinha condições de produzir 100 pares de sapatos em um mês. E a Luísa morava em Oxford, ou em Manchester, na Inglaterra. E ela tinha 100 pares de sapatos por mês, que ela conseguia produzir, fazer tudo direitinho e vender. Vendia ali na sua cidade, em Manchester, e nas imediações da área metropolitana de Manchester. De repente, o João chega lá na Luísa e diz assim: aqui, ó, dona Luísa, eu descobri uma máquina que faz 100 pares de sapatos por hora. A senhora consegue fazer aí 100 pares de sapatos num mês. E eu quero vender a minha máquina para a senhora. E a Luísa compra a máquina do João. O João dá um suporte técnico para a Luísa, dizendo: olha, essa máquina funciona assim, ela faz assim, faz assado. Então, a tecnologia é do João, né? A maneira de fazer, quem construiu foi o João. A Luísa compra do João essa tecnologia. E a Luísa compra algumas máquinas e depois o João vai dar treinamento para os futuros funcionários da Luísa, para esses passarem a aprender a maneira de fazer o seu ofício agora com máquinas. Ora, se antes a Luísa estava produzindo 100 pares de sapatos em um mês, agora, se a fábrica da Luísa produz 100 pares de sapatos por hora com uma máquina, e a Luísa comprar 3, 4, 5, X máquinas, e a Luísa com seus funcionários trabalharem ali por 10 horas por dia, vocês imaginem quantos pares de sapatos a Luísa vai produzir por dia, por semana e, portanto, por mês. E, obviamente, que o mercado de Manchester ficará pequeno para a Luísa. A Luísa vai ter que pensar na Inglaterra e já vai ter que pensar em atravessar o Canal da Mancha e ir para a França, para a Holanda, para a Alemanha e tomar conta da Europa. Então, a maquinofatura, ela representou esse tipo de ideia, que eu espero que vocês entendam. Tá? Quer dizer, ela ampliou mercados. E aí nós começamos a falar, então, em produção e consumo de massa, em grande escala. E assim como acontece com os calçados, que eu estou dando o exemplo para a Luísa, da Luísa, vocês imaginem tudo e qualquer coisa que é produto de consumo, que é produto que a gente hoje em dia utiliza. Entretanto, naquele momento, lá em 1750, funcionava o chamado Pacto Colonial. E o Pacto Colonial, ele resultou de quê? De uma relação entre metrópole e colônia, em que a metrópole cria, inova, produz e consome. Que é isso que eu coloquei aqui, ó. Cria, criação, inovação, produção e consumo. Então, a metrópole faz isso.
Através de empresas. Essas empresas, elas vão se constituir no que nós chamamos hoje de marcas. Essas marcas hoje detêm as tecnologias. Elas são responsáveis pelo processo infraestrutural para se autodesenvolverem. No passado, isso começou na Inglaterra, depois foi para a Europa, em seguida para os Estados Unidos e para o Japão, e passamos a ter esse conjunto de países como países centrais ou países desenvolvidos. São aqueles que desenvolvem técnicas, tecnologias, que criam, inovam e produzem produtos, mercadorias. Dentro do Pacto Colonial, o que a gente disse? O Pacto Colonial foi uma relação entre metrópole e colônia, onde a metrópole manda, a colônia obedece. Então a metrópole diz para a colônia assim: colônia, tu não vai ter fábrica. Colônia, tu vai fornecer matéria-prima. E se alguém de vocês leu o livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, vocês fica mais fácil de você entender o que eu estou dizendo. Né? O que a América Latina, enquanto colônia, fez? Ela forneceu as suas riquezas: ouro, prata, alumínio, ferro, algodão, cana-de-açúcar, né? Cacau, pau-brasil, cobre, e assim por diante. Cada posição dentro da América Latina com a sua localização específica e com o seu produto ali de matéria-prima específico para poder ser exportado. Então, a colônia, ela ficou responsável por um processo de exportação, de atender ao mercado externo. Hoje, quando nós observamos os países subdesenvolvidos, na lógica do mundo globalizado, nós continuamos assim, quase que como um pacto colonial. Nós somos dependentes econômica e tecnologicamente, nós continuamos fornecedores de matérias, só que hoje tem um outro nome, nós chamamos de commodities, porque fica mais chique. Nós falamos em agronegócio, porque é algo mais sofisticado, mas no fundo é a mesma coisa. Nós continuamos exportando as nossas riquezas. E essas riquezas satisfazem as necessidades do mundo, sobretudo das nações centrais. Isso faz a gente perguntar também o seguinte: em que momento nós vamos dar o pulo do gato? Futuramente, em que momento nós poderemos subir de posição, ao invés de ficarmos na dependência econômica e tecnológica, em que momento nós nos tornaremos criadores, inovadores, produtores e consumidores próprios, em que momento nós passaremos a nos orgulhar de uma marca brasileira. Qual é a marca brasileira que hoje vocês têm orgulho? Talvez uma boa parte de nós brasileiros possa se orgulhar das Havaianas. Eu me orgulho da Lança Perfume. Vou dar um exemplo. Tu te orgulha da Lança Perfume. Essa marca é top aí no seu segmento. Mais alguém? Você tem alguma marca que você se orgulhe? Pois bem, as nossas marcas em geral, quando vocês compram, quando a gente pode comprar algum produto de algo que a gente gosta, alguém que criou algo, alguém que inovou em algo, alguém que produziu algo, via de regra, isso é ou da Europa, o produto é ou europeu, ou americano, estadunidense, ou japonês. Então,
hoje em dia, nós temos um peso muito forte das chamadas transnacionais. Em algum momento, a partir de 1950, principalmente, com a chamada etapa da globalização, houve um processo de descentralização industrial. Agora me lembrei que isso aqui não dá para escrever. Eu pensei que eu estava no Zoom a gente escreve. Houve um processo de descentralização industrial, né? Houve um processo de internacionalização do capital, das empresas e do sistema financeiro. Então, a terceira revolução industrial, ela inaugurou uma outra etapa do capitalismo, né? Se lá no século XVIII a gente começa a falar em capitalismo industrial, no século XIX nós falamos do capitalismo financeiro, no século XX nós começamos a falar em capitalismo global. Tá? Capitalismo global. Professor, tu já está observando, tu já te deu conta disso, até pelas aulas, ou minha, ou do Richard, ou da própria formação de vocês. Mas os donos continuam sendo os mesmos. Perfeito. Os caras que dirigem a economia planetária continuam sendo os mesmos. Perfeito. O sistema, gente, ele só se racionalizou, ele só se sofisticou, ele se tornou um sistema mais profissional, agregando outras coisas, mas os donos são os mesmos. O que nos leva a perguntar é o seguinte: um país rico pode empobrecer? E um país pobre pode enriquecer? Naquela coisa que a gente costuma ver do mapa, os do norte, desenvolvidos, ricos, os do sul, subdesenvolvidos, pobres. Alguém de baixo subiu, alguém de cima desceu nesses últimos anos? E provavelmente vocês vão responder que, olha, professor, em algumas condições, talvez sim. E aí nós vamos concordar, sim. A China, Taiwan, Coreia do Sul, bem pouco tempo atrás, eram países de baixo. Tornaram-se nações emergentes que hoje começam a mostrar determinadas áreas, determinados segmentos, onde elas são linha de frente. Já existem algumas marcas chinesas que estão por aí, marcas sul-coreanas que já estão por aí um pouquinho mais de tempo, inclusive. Então, Coreia do Sul, Taiwan, China tem representado uma possibilidade para nações subdesenvolvidas e industrializadas que existe caminho possível para o desenvolvimento. Então isso é interessante de pensar também. Bom, voltando lá ao histórico. Na primeira Revolução Industrial, o que foi exemplo de desenvolvimento industrial? O ferro, o carvão e a indústria têxtil. Ferro como matriz, né, de produção de base, o ferro para construir as máquinas, ferro para construir ferrovia, ferro para construir o trem, o carvão como matriz energética para dar sustentação ao desenvolvimento industrial, e a indústria têxtil, que é a indústria modelo, né, daquele período em que a Inglaterra se tornou uma grande produtora em escala de produção e consumo de massa. Foi a indústria têxtil. Na segunda Revolução Industrial, portanto, já em 1860, dali em diante, não mais somente a Inglaterra entram na corrida os Estados Unidos, algumas outras nações europeias, mais o Japão. Essas nações vão desenvolver aço, petróleo, eletricidade, motor a combustão, que vai dar origem, então, a uma indústria automobilística. Então, a partir dali. Nós temos outros modelos industriais de matrizes de base e mesmo de energia para esse mundo ampliar sua capacidade de produção e de consumo. Entra também, a partir do século XIX, né, o banco no jogo.
né? Os bancos, o sistema financeiro entra no jogo. Um sistema financeiro racional, organizado, metodológico, que vai fazer investimentos, vai agrupar capitais, vai reunir dinheiro e vai financiar a fabricação, vai financiar. Obviamente que os bancos não fazem isso porque são bonzinhos, bancos fazem isso porque eles vão lucrar com as coisas. Sistema financeiro. Tá? Ontem eu estava dando essa aula e ainda agora de manhã estava numa outra, né, na outro curso dando essa aula e perguntei para os alunos assim: aço, petróleo, eletricidade, automobilística, automóvel. Se vocês tivessem que, se fosse o teu poder de dizer assim, ó, olha, nós vamos perder 3 deles, mas um vai ficar. Qual desses segmentos aí você não abre mão? Você diz assim, não dá para perder isso daqui. Não dá para viver sem isso daqui. Qual deles você diria isso? Se você quiser participar, tem que Eletricidade, eu ser por acho. áudio, porque por escrito. Você não viveria sem eletricidade. Ok. Mais alguém quer falar? Qual desses 4 você diz assim, ô professor, não dá para viver sem isso? Fala, querido. Sem eletricidade no momento. Alguém? Sem petróleo. Sem eletricidade? Ok. Mais alguém? Sem petróleo? Acho que seria ferro. Mais alguém? Sem ferro? Ok. Muito bem. Tá? Bom, você sabe que petróleo está a caminho de extinção. Tá? Petróleo, daqui a pouco a gente não vai ter mais. Tá? Então, vocês vejam que a matriz energética, junto com a matriz industrial, elas caminham juntas no processo de desenvolvimento do sistema da lógica capitalista. Então, controlar a fabricação na base, a produção na base, tecnologia na base, tanto da matriz energética quanto da matriz de produção, é algo essencial. Tá? A segunda revolução industrial, então, por volta de 1860, né, com esses países se tornando, então, nações centrais. As marcas que a gente conhece hoje, em grande medida, são marcas desses países. Né? Por exemplo, quando você compra um produto japonês, o que vem na sua cabeça, primeiramente, quando compra um produto japonês? Né? Uma das coisas que vem na nossa cabeça é a ideia de confiança. Né? Pô, tu confia num produto na marca japonesa. Marca japonesa é um troço que funciona. Né? Se você comprar um produto do Paraguai, do Peru, o que vem na sua cabeça? Se você comprar um produto que vem da África, ou vem mesmo de algum lugar, vem da China. A China, por exemplo, ela está tentando se desfazer de uma imagem que ela mesma construiu de si própria no final dos anos 90, que era a imagem de produzir produtos de segunda, terceira categorias. Agora os chineses estão começando a atacar em tecnologia de ponta, em produtos de ponta, fazendo linha de frente aos produtos tradicionais já conhecidos. Né? Alguns de vocês, porque conhecem a Apple, vão comprar um iPhone 12 ou já tem um iPhone 12. Produto que vocês pagaram aí 10, 11, 12 mil por ele. Por que alguém compra um produto de 12 mil reais em cima de um telefone? Ora, porque essa marca, ela conseguiu se jogar para o mercado através de uma criação, de uma inovação, de uma tecnologia que chama a atenção. Hoje em dia, é claro que as empresas, elas não estão vinculadas somente à sua produção em si. Existe toda uma dinâmica, uma propaganda, um marketing, né? Uma produção
de imagem, né, que vai cativando um certo grupo de clientes ou a clientela, e com isso a marca vai se fortalecendo em cima disso. Né? E uma das coisas que eu ia perguntar para vocês é exatamente isso. Né? Vocês são fiéis às marcas? Né? Impressiona vocês quando vocês vão comprar ou quando vocês passam por alguém e esse alguém está vestindo uma roupa e nessa roupa tem um simbolinho que identifica algo que você vê, puxa vida, aquilo ali é o cara que tem aquela pessoa lá e tal, etc. Como é que é a marca na tua cabeça? Como é que funciona essa coisa da marca nos teus sonhos, nas tuas ideias, nos teus objetivos e etc. Ah, eu gostaria de ser que nem fulano, que nem Beltrano, que nem Cicrano, que nem a empresa tal, que nem... Empresas se espelham em outras empresas, usam exemplos. Se alguém de vocês utiliza aquele aplicativo LinkedIn, talvez alguns de vocês, quem usa aquele aplicativo, talvez esteja me entendendo até um pouco melhor. Né? O quanto que as marcas, elas estudam para que elas continuem existindo. E aí não é só uma questão mais de produção do produto em si. Né? Já pegam outros aspectos. E aí, então, é que nós estamos falando da terceira revolução industrial, a partir de 1950. Alguns autores, aliás, uma boa parte dos autores, não usa a expressão terceira revolução industrial. Eles usam a expressão revolução tecnológica. Tá? Por quê? Porque a tecnologia na comunicação, no transporte, na logística, a tecnologia, por ela mesma, é que tem transformado esse modelo de capitalismo que agora a gente chama de capitalismo global, capitalismo transnacional. Né? Então, eu estava vendo uma questão do Enem, agora não me lembro, 2017, 18 ou 19, em que a gente começa a falar que no passado, mais do que ser, era ter. O ser humano era muito preocupado em ter coisas, valorizava quem tem as coisas. A pessoa que tem era sinônimo de sucesso. Ah, ela tem, ela conseguiu, ela adquiriu. E hoje, segundo alguns filósofos, né, não é mais necessariamente o ter as coisas, mas parecer. A lógica do mundo globalizado, imagético, tecnológico, é a imagem do parecer. Você tem que parecer, não necessariamente você tem e não necessariamente você é, mas você parece ter, parece ser. E isso já pesa bastante. Então, na lógica hoje desse mundo do capitalismo globalizado, a tecnologia ela entra nesses termos, na comunicação, a internet, cabo de fibra ótica, satélites, tudo se desenvolvendo de uma forma fantástica. Né? Os meios de transportes, né? Aviões mais velozes, mais rápidos, trens mais velozes, navios mais tecnológicos, né? Logística, sistemas de logística, de armazenamento, de silos cada vez mais sofisticados. Então, e agora, nessa parte mais recente, mais de ontem, de antes de ontem, por exemplo, o algoritmo, né, a inteligência artificial, a mecatrônica, a robótica, né, agora a gente já está começando a falar em internet das coisas. Né, internet das coisas. Né? Então, isso tudo, gente, é dentro de uma lógica que alguém já escreveu dizendo assim, tu muda tudo para deixar tudo como está. Tá? Então, pouca gente consegue dar esse salto, porque quem investe em comunicação, transporte, logística, tecnologia. Nós estamos aí nessa era do fast food, né? Na era da internet, na era de tecnologia digital, nós estamos aí nesses componentes que quem é que cria isso tudo? E quem cria isso aí tudo continuam sendo, né, pessoas vinculadas a países
desenvolvidos, países centrais. Tá? Bom, eu tenho que me controlar um pouquinho, senão eu fico só no ponto 1 aí, né? Ponto 2, classificação da indústria. Quando a gente fala da indústria, uma das formas de classificar a indústria aparece ali bens de produção, bens de consumo. Tá? Essa é uma das maneiras mais simples e mais usuais de classificação de indústria. Bens de produção. Temos que lembrar que bens de produção é quando uma indústria fornece para outra indústria. Então, eu, tu, nós que somos consumidores, a gente não entra nisso. Nenhum de nós compra 1 quilo de carvão. Claro, carvão para churrasco é outra coisa, carvão vegetal, né? Nenhum de nós compra um barril de petróleo. Nenhum de nós compra, compra uma tonelada de ferro. Então, essa é a indústria de base. A indústria de base é a indústria que vai lá no chão da terra extrair, produzir essa matéria-prima. A indústria de base, ela também é conhecida como indústria da infraestrutura. Alguém tem que pegar o petróleo e transformar em gasolina. Pegar o ferro, transformar em aço. Pegar o algodão e transformar em roupa, em tecido. Então, a indústria da transformação. Seja como for, é uma indústria produzindo para outra indústria. Aí tu está dizendo assim para mim, professor, mas o cara a indústria de base pode ser a mesma indústria de transformação. Verdade, a Petrobras extrai petróleo e a Petrobras refina. Então, o processo de refinamento de determinado produto, que a gente também pode chamar de beneficiamento. Então, o processo de refinamento ou de beneficiamento conta também com uma logística, com uma estratégia, com uma localização, com uma vantagem locacional. Tá? Muito bem. Bens de consumo, aqui nós entramos. Por quê? Porque é a indústria que vende para o comércio, que vende para o consumidor. Você vai lá na loja e compra o produto que está lá na loja, que o lojista comprou do fabricante. Né? Se você comprar uma geladeira deve te durar aí uns 10, 15 anos. Isso aí nós chamamos de bem de consumo durável. Eletrodoméstico, eletrônicos em geral, automóveis, são bens duráveis. Ah, professor, mas hoje em dia já existe a chamada obsolescência programada. Verdade. Hoje em dia, boa parte dos produtos já está com o prazo contado da sua existência. Ok, mas ainda assim não se mexeu nessa compreensão da classificação bem de consumo durável. Tá? Agora, se você comprar 1 quilo de arroz, não é recomendável que você fique 10 anos com 1 quilo de arroz. Se você for comprar produtos da farmácia, produtos que têm prazo de validade, não é recomendável que você fique com esse produto para além do prazo de validade. Como é que funciona a indústria em países desenvolvidos? São países centrais. Às vezes eles pedem prova para nós, localização industrial. Tá? Então, se a gente pensar nos Estados Unidos, que tem pelo menos 3 pontos de localização industrial que vale a pena a gente lembrar. Né? Os Estados Unidos tem na costa nordeste, né? No nordeste dos Estados Unidos, voltado para o Oceano Atlântico, ali está uma região chamada de Grandes Lagos. Ali está a indústria tradicional dos Estados Unidos. Alimentos, siderúrgica, automobilística, né? Esse é o segmento. No oeste dos Estados Unidos, lá na Califórnia, com base voltada para o Oceano Pacífico, lá está o Vale do Silício, que é o mesmo que a indústria de tecnologia de ponta.
No sul dos Estados Unidos está o Cinturão do Sol, ou o Corredor do Sol. Ali estão as filiais de grandes empresas, onde estabelecem somente montagem de produtos. Então, a montagem feita no sul dos Estados Unidos são as empresas conhecidas como maquiladoras. Essas empresas que só fazem a parte da montagem de um produto, a montagem não precisa de uma mão de obra muito especializada. Então, normalmente, é uma mão de obra com menor especialização e, consequentemente, uma mão de obra mais barata. E não é à toa que ela está no sul dos Estados Unidos, porque ali na fronteira com o México, os americanos aproveitam para explorar o trabalho dos mexicanos e dos latinos em geral. Então, ali estão as maquiladoras. Tá? Como é que funciona a indústria de países subdesenvolvidos? Ora, nós subdesenvolvidos somos de uma economia dependente de uma tecnologia dependente. Nós continuamos fornecedores de matérias-primas, que hoje nós chamamos de commodities, e o peso das nossas indústrias é o peso de marcas de empresas transnacionais. Ainda assim, a lógica do fator locacional também se produz, né? E quando a gente pega, por exemplo, o caso do Brasil, para a gente localizar a geografia da indústria do Brasil, né? É o sudeste e o sul do Brasil, principalmente, né? O já famoso, conhecido ABCD paulista, o Rio de Janeiro, o Triângulo Mineiro. Eu esqueci de escrever ali, você pode escrever também o quadrilátero ferrífero. Eu escrevi só Triângulo Mineiro, mas tu escreve aqui também, ó, quadrilátero ferrífero. São áreas do sudeste do Brasil onde está o grosso, a parte mais consistente da industrialização brasileira. Obviamente que dominada por empresas transnacionais. Houve nos anos 70, 80, uma desconcentração industrial. E aí o sul do Brasil começou a receber algumas empresas. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul tornaram-se também estados industrializados. Nos anos 90, houve uma estratégia, de vez em quando isso aqui aparece em prova, ó. Nos anos 90, houve uma estratégia realizada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi a estratégia de permitir que os estados negociassem diretamente com as empresas a possibilidade de elas, empresas, se instalarem no estado. E os estados começaram a disputar entre si, né? Quem deles teria melhores condições, ofereceria as maiores vantagens locacionais para essas empresas se instalarem. E isso acabou gerando uma disputa entre estados, que ficou conhecida como guerra fiscal. Guerra fiscal. Quando o presidente Fernando Henrique Cardoso, acho que você sabe da história, os colegas da história devem ter mencionado, né? O Fernando Henrique teve 2 mandatos. Então, de 94 até 2003, essa dinâmica da guerra fiscal funcionou. Quando o presidente Lula assumiu em 2003, ele viu que isso não era legal para o Brasil e retirou essa dinâmica, né, de negociação de Estado direto com a empresa transnacional. Tá? Então, hoje a gente não trabalha mais com a ideia de guerra fiscal, mas de vez em quando aparece em prova mostrando o que foi o nosso passado recente. E os teóricos. Aqui eu vou ter que dar umas pinceladas muito rápidas mesmo, né? Para pensar os teóricos. Senão eu não consigo nem mostrar as questões para vocês. Mas os teóricos a gente tem que pensar assim, ó. Como é que uma empresa funciona? O que uma empresa quer da vida? E aí surgiram, então, essas 3 grandes linhas. Existem outros, mas essas 3 grandes linhas são bem fortes em prova. O Taylor, Frederick Taylor. Taylor foi um cara do início do século XX.
E o Taylor escreveu várias coisas, entre elas ele dizendo o seguinte: uma empresa, para ela poder existir e continuar existindo, ela tem que ter ganhos de produtividade. Ela tem que ser eficiente. E como é que uma empresa vai ser eficiente? Ela se tornará eficiente se ela for organizada, planejada, se ela tiver uma metodologia de trabalho, se ela exigir uma cobrança dos seus funcionários, mas se ela pagar bem os funcionários. Vocês imaginem como é que seriam os cursinhos universitários, pré-vestibulares, se a existência deles dependesse de uma cobrança em termos de metas de aprovação no vestibular. Se o diretor Pedro dissesse assim para nós: Jorge, pastor, Richard, Samuel, vocês vão continuar no curso somente se tantos por cento dos alunos acertarem tantos por cento da prova. Cobrança de metas. O Taylor foi um dos primeiros caras a falar isso. O funcionário tem que ser treinado, especializado, mas ele tem que ser cobrado. Se desse tempo, eu ia trabalhar isso com vocês, perguntando o seguinte: como é que vocês são, como é que vocês reagem quando estão na pressão? As grandes empresas hoje no mundo, elas trabalham em cima de pressão, em cima de metas. Tem que bater meta, tem que mostrar resultado, tem que ser, tu ganha bem, tu vai ter casa na praia, tu vai ter um helicóptero à tua disposição, tu é um céu de uma empresa, mas tu tem ali o teu coraçãozinho, tem que estar disposto a aguentar a pressão. E essa foi a ideia do Taylor. O Ford veio, ele é contemporâneo do Taylor. E o Ford diz o seguinte: eu concordo com o Taylor, eu só vou acrescentar uns negócios. Uma empresa tem que produzir em série, em grande quantidade. Então, ela tem que ter um planejamento capaz de produzir em grande escala. Inclusive, uma empresa deve produzir para além da necessidade imediata de mercado. Ou seja, uma empresa deve formar estoque. A conduta dentro de uma empresa deve ser vertical. Patrão manda, empregado obedece. Uma empresa deve ter funcionários especializados. Essa foi a ideia do Ford. Essa ideia do Ford, junto com a do Taylor, ela, nos Estados Unidos, ela vem basicamente até hoje. Muitos americanos ainda são assim, não só na estrutura de produção, mas nas suas estruturas familiares, inclusive. Inclusive, peguei uma questão de prova do Enem, que bate nessa questão filosófica da estrutura familiar com a estrutura produtiva de países. Se não me engano, foi a prova do Enem em 2018. Eu não separei porque é da filosofia, né? Mas agora eu estou me lembrando disso aí. É interessante isso, né? Que a gente também pode ajudar naquele cantinho lá. E dos anos 80 para cá, a gente começa a falar em pós-Ford. Ou seja, outros mecanismos estão surgindo, outras formas de entender as empresas estão surgindo, né? E elas estão aí, né, competindo também em termos de teorias. Né? O fato de a gente ter uma internet, a gente ter linhas de comunicação muito rápido, de a gente sofisticar o transporte, sofisticar a logística, né? Entender racionalmente esse processo, tem levado muita gente a dizer o seguinte: hoje nós estamos diante do just in time. A peça certa, no lugar certo, na hora certa. Hoje não precisa mais estoque. Se a tua empresa que fornece produtos, ela entende a dinâmica de mercado e acompanha racionalmente o seu próprio processo de vendagem, de distribuição, ela sabe o quanto que tem que produzir para cada lugar, para cada país, para cada momento. E ela vai estar preparada para entregar o produto. Então, uma empresa como a GM,
não precisaria mais ter o tamanho do terreno que tem ali em Gravataí para deixar os automóveis no pátio. Por quê? Porque a empresa vai produzir dentro da dinâmica da pronta entrega. Né? Então, isso aí vai se modificando. Just in time. E entrou o modelo Toyota também, né? O Toyota foi o cara que percebeu o seguinte: olha, estoque não é mais uma coisa realmente necessária. Linhas de montagem devem ser linhas de montagens horizontais. Trabalhadores podem ser especializados, mas eles devem ser também holísticos. Eles devem entender de tudo um pouco. Tá? Então, basicamente, pessoal, sim, eu vi que não ia dar muito tempo para eu entrar em outros aspectos da globalização em si, mas eu vou ver se agora, diante das questões, a gente consegue dar um pouquinho dessa olhada aí. Desculpa porque é que eu não sei mexer nisso aqui, mas eu deveria. Aliás, isso aqui nem é para ter acontecido. Ai. Cadê as minhas questões? Cadê as minhas questões? Por que aparece tudo menos as minhas questões? Vamos, questões. Ai, gente. Eu estudei nesse colégio da foto. Ai, gente. Ai, gente, cadê as minhas questões? Cadê as minhas questões? Adorei. Era o Colégio São Luís, né? Isso, no Bom Jesus, São Pois Luís. ele virou universitário, é o que ele é agora. Pra cá. Tá travando. Justamente agora tá travando. Enem. Quando vocês disserem sim, eu passo para a próxima. Ok. Deixa eu ir falando, vou comentando ela contigo. A instalação de uma refinaria obedece fatores técnicos. Um dos mais importantes é a localização. Tá? Então, vantagens locacionais. A territorialização de uma unidade depende de diversos fatores locacionais. Entre eles, a vantagem de estar ali naquele lugar. A territorialização. A territorialização está relacionada a que a instalação das refinarias de petróleo é a proximidade a espaços com infraestrutura de circulação. Tá? A refinaria tem que estar próxima de condições de transporte daquilo que ela está refinando. Certo? Então, letra E, questão 69.
Essa questão 69 foi do Enem, deixa eu ver aqui, Enem 2017. Tá? Essa questão 71 é de agora, do Enem 2000. Cor da paz, Ciro. Ainda bem. Deu tempo? No sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam a algum tipo de racionalização. Olha, agora há pouco falei disso também, né? A ideia de racionalizar as coisas. O capitalismo, ele, ao se racionalizar, ele se transforma mais profissional. Né? Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva. Aqui entra uma ideia que eu não pude defender, trabalhar com vocês, não deu muito tempo, que é de um economista chamado Joseph Schumpeter. Schumpeter falava da teoria das ondas, né? Quer dizer, cada nova onda de tecnologia que chega, ela coloca um desafio para o ser humano, né, superar essa crise, né? Porque uma nova onda de tecnologia ela elabora uma crise nova entre a forma tradicional de se fazer as coisas e a forma nova que começa a aparecer. Então, isso aí gera crises. Então, o capitalismo é um sistema que tem crises periódicas. O que a gente tem visto nos últimos tempos é que essas crises agora também estão diminuindo o intervalo entre elas, né? O tempo entre elas. Agora nós temos crises mais próximas uma da outra, né? E isso exige da mão de obra, de quem produz, né? De quem organiza, dos gestores, uma dinâmica de interação e sempre de preparo. A gente tem que estar sempre se preparando. Então, podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo, né? E superior, né? Para uma nova etapa. Como é que nós, trabalhadores, pessoas comuns, vão ficando nisso, né? Por exemplo, ao longo desse ano, eu passei o ano pedindo desculpas para vocês que eu não sei mexer direito com essas tecnologias. Vocês foram muito compreensivos comigo. Mas pode ser que no ano que vem e nos próximos anos, se o trabalho for virtual, continuar sendo virtual, eu talvez não poderei usar a desculpa de sou um cara que não entendo de tecnologias. Pode ser que o diretor do conceito diga assim, ô professor pastor, ou o senhor passe a entender de tecnologias para dar suas aulas, ou nós vamos te demitir. Né? Porque talvez por um ano, por 6 meses, a gente até entenda que o cara não consegue lidar direito com certas coisas.
Mas o sistema não quer saber se eu entendo ou não. O sistema não é bonzinho para ficar esperando o tempo de eu começar a entender como manusear isso aqui ou não. O sistema, com as suas crises cada vez mais próximas e que cada vez exigindo respostas mais rápidas, o sistema está aí atropelando tudo e todos. Então, os trabalhadores, nós trabalhadores, ou a gente se qualifica, ou a gente vai ficar de fora. Tá? Que eu acho que foi o que vocês marcaram ali, letra D, Dinamarca. Né? A condição para a inclusão dos trabalhadores é a qualificação profissional. Não adianta nada se tu não for especializado, quiser migrar para outro canto do mundo. Não adianta nada tu ser analfabeto e participar das eleições. E assim por diante. 71, letra D, Dinamarca. Foi? Essa aqui eu vou colocar bem rapidinho, que o meu tempo já está se esgotando. Eu nem sei se vocês têm outra aula agora, depois da minha. Tem, né? Tem mais um período, acho. Tem mais um. E de repente o professor já está até aí na sala e eu que não estou vendo ele. Essa aí é de 2016. Tá, eu mesmo vou trabalhando ela contigo, tá? Eles estão destacando os países da bacia do Pacífico, ó. Que em 2016 os Estados Unidos tinham feito uma ideia de fazer a chamada parceria transpacífica ou aliança transpacífica. No fundo, o presidente Trump desistindo disso. Ele só fez o anúncio, mas acabou não saindo. Quem fez o esquema foi a China, que agora, aqui em 2016, estava de fora. Agora, se a gente fosse fazer esse mapa aqui, é praticamente o mesmo mapa, só que agora sem os Estados Unidos. O restante dentro da aliança que a China está propondo. E o que esses países aqui têm em comum? Letra E, vantagem locacional complementar. O que é uma vantagem locacional? Localização. O que é a vantagem locacional deles aqui? Estrutura portuária. Logística portuária, que facilita navio atravessar de um canto para outro. Gente, eu não sei sair daqui. Ah, acho que é ali. Ah, tá. Consegui sair. Queridos, essa é a nossa última aula do ano, mas ainda assim nós continuaremos logo depois que passa, né, as festividades, virada do ano, logo na primeira semana ali, nós já vamos ter aula também, continuamos com a nossa revisão. Tá? Mais uma vez, agradeço pela compreensão, pela paciência que vocês tiveram comigo ao longo desse ano. Desejo a todos um Feliz Natal, uma boa virada de ano, né? E, embora nós tenhamos aí 2 semanas, pelo menos, aí com uma certa folga, eu vou dizer para vocês, não se descuidem, não relaxem, tá? Continuem atentos, né? Estudando, dando uma olhadinha, fazendo os exercícios. Pode não ser nada tão assim intenso, até porque precisa descansar um pouco, né? Mas não te descuida por completo, tá bom? Tchau para todo mundo, até o ano que vem. Feliz Ano Novo.